Olá, meu nome é Cristiane Adami, eu sou otorrinolaringologista do Hospital Paulista e hoje vou falar para vocês um pouquinho sobre a saúde das crianças. O nosso dia a dia de crianças no consultório é sobre a criança que ronca. Então a mamãe chega, ai doutora, meu filho ronca igual um adulto, eu ouço lá do meu quarto. Crianças com congestão nasal, nariz entupido, infecções de vias aéreas respiratórias altas, recorrentes, ou seja, dor de garganta, amidalite, dor de ouvido, sinusite e respiração oral, aquela criança que respira pela boca. Esses são é o arroz com feijão do otorrino no consultório em relação às crianças. É completamente comum isso acontecer. Quando a criança entra na escola, ela começa a ter contatos com os amiguinhos, com outras pessoas, com vírus, bactéria, e a infância da criança é considerada um período imunológico imaturo. Tá? Então, a criança ela adquire anticorpos na gestação, com a mamãe, principalmente o leite materno, isso é muito importante. O leite materno ele é rico em imunoglobulina IgA, que a gente chama, que é a imunoglobulina que protege as nossas mucosas. Então, a mucosa do nariz, da garganta. Então, isso está presente no leite materno, daí a importância do aleitamento materno. Quando a criança vai para a escola, então, imunologicamente, ela é deprimida, ela é imatura. Aí ela vai começar a adquirir os anticorpos. E até todo o organismo se acostumar e se adaptar a essa nova realidade, ela vai ter as reações inflamatórias. Então, é bem comum, porque a criança, na verdade, até os 12 anos de idade, mais ou menos, ela é considerada com a imunidade imatura. O dia a dia da criança tem que ser um dia a dia saudável. A alimentação favorece muito a nossa imunidade. Então, a gente tem que passar por um atendimento médico, solicitar alguns exames, solicitar todos os exames quanto à maturidade da imunologia dessa criança. E existem algumas medicações que a gente pode entrar para essa criança como se a gente estivesse dando um pouquinho de bactéria, vírus, e essa criança começar a ter contato com isso para o organismo dela reagir e criar anticorpos. Pode sim. O que a gente tem em estudos que mais ou menos 10% das crianças apresentam ronco. Porém, desses 10%, de 1 a 3% vão evoluir com apneia. Então, a apneia, se diagnosticada, ela tem que ser tratada, porque é uma doença que evolui e pode trazer consequências terríveis para essa criança. A apneia, como é que a gente vai saber se a criança tem apneia? Então, assim, você vai observar seu filho, os que roncam principalmente, né? E parece que ele para de respirar por alguns segundos durante a noite. É aquela mãe que está sempre preocupada, que fala assim, doutora, eu tenho que dormir do lado dele, que ele para de respirar. Parece que ele está sufocando, eu fico desesperada, não consigo dormir. Ou aquelas crianças que já têm um componente genético, por exemplo, com algumas síndromes, né? Então, o síndrome de Down, a gente tem que prestar muita atenção, porque é muito mais fácil ter apneia. Ou aquelas crianças que têm a fala anasalada, fala pelo nariz, tá sempre de boca aberta, tá? E, consequentemente, a gente vai ver essa criança tem uma hipertrofia, ou seja, um aumento das amígdalas e das adenoides. Aquela famosa carne esponjosa que o pessoal fala, causa mais frequente de apneia na criança. Importante falar, a apneia é doença, não é frescura e não é
Ah, ele ronca, só ronca um pouquinho. Não, tem que ver se tem apneia. O exame padrão e mais importante para realmente se definir se tem apneia ou não, é um exame chamado polissonografia basal. É aquele exame em que a criança, junto com a mãe, vai dormir num laboratório de sono e vai verificar se os parâmetros do coração, de ronco, de oxigênio, de gás carbônico, se está retendo muito gás carbônico, se está tendo essas pausas respiratórias. Então, é um exame complexo e muito bom que dá muita informação para a gente. Porém, não é tão fácil de ser feito. Por quê? É criança, vai dormir fora de casa, tem que botar um monte de eletrodo, um monte de fiozinho para essa criança dormir. Então, assim, a grande maioria do diagnóstico é clínico. E o tratamento disso? Dependendo do grau dessa apneia ou a hipertrofia dessa adenoide, a hipertrofia dessa amígdala, ou seja, o tamanho delas, que isso a gente diagnostica por um exame chamado nasofibrolaringoscopia, que é aquela câmerazinha que coloca no nariz e todo mundo tem pavor de fazer. E por lá a gente consegue ver exatamente o tamanho da adenoide e o quanto ela está obstruindo. Diagnosticou, tem uma hipertrofia, tem um aumento das amígdalas e adenoides, qual é o mais adequado? Cirurgia, tá? Se é só ronco, a gente pode esperar, mas se tem apneia, não pode esperar. Por quê? Porque a apneia, a longo prazo, ela vai evoluir, inclusive, com doenças cardíacas. O que eu oriento? É importante a gente observar os filhos, tá? Então, a observação é o primeiro caminho. Achou alguma coisa estranha? Vamos marcar uma consulta médica. Meu filho não respira, meu filho tá sempre com coriza, tá sempre com o nariz escorrendo, ele acorda de manhã, ele dá 15 espirros, depois ele consegue fazer alguma coisa. Na escola, a professora reclama que ele tá sempre meio dormindo, não presta atenção, não se concentra, não evolui bem. Então, são sinais de alerta dessa criança. A criança que tem rinite, o que é muito comum, principalmente numa cidade como São Paulo, que a gente tem as 4 estações do ano, às vezes, num único dia, a poluição é muito grande, então isso tem influência direta na nossa mucosa respiratória. E isso tem tratamento. Então, você dar uma qualidade de vida para o seu filho é muito simples, basta observá-lo e conviver com ele. Porque isso vai ajudar, isso vai traçar um futuro melhor para o seu filho. Tanto no aprendizado, quanto no humor, na relação com os colegas. Então, assim, a gente parece que é uma coisa boba, ele tem rinite só. Mas, às vezes, ele tem tanta rinite que os amigos falam, pelo amor de Deus, olha esse menino, sabe aquela coisa que começa a incomodar as pessoas e começa até a sofrer bullying na escola. Então, é importante o acompanhamento dessa criança e o tratamento. A consulta médica é a melhor coisa. Temos tratamento para tudo. Então, não deixem seu filho sofrer à toa, porque vale a pena investir na criança.